Olá, pequenos gênios! Tudo bom com vocês? Antes de falar sobre a aula de hoje, eu quero perguntar: vocês conhecem os sinais que estão neste pequeno quadro? Se ainda não viram, não se preocupem. Hoje iremos explicar o que cada um deles significa. Hoje estudaremos as inequações. Então não perca essa aula, gênio! Vem comigo e segue essa lógica. Então vamos lá, gênios! Hoje iremos falar sobre inequações. As inequações são muito semelhantes no método de trabalhar com relação às equações. O próprio nome já nos indica qual que é a diferença entre esses dois tipos de sentenças matemáticas. Enquanto as equações nos dão a ideia de equilíbrio, ou seja, de igualdade, as inequações já vão trazer uma ideia oposta, onde é justamente tudo menos aquilo, ou seja, não é igual àquilo. E para tratar de inequações, nós temos alguns símbolos que inclusive foram mostrados na nossa introdução desse vídeo. Então nós vamos ver o que cada um daqueles símbolos significa. Este primeiro, que parece um sinal de igual, só que está cortado, ele significa que é diferente de. Então, caso você veja alguma coisa, por exemplo, isso aqui, onde você vê que x encontra esse sinal de diferente e temos aqui 8, então, nessa situação, nós podemos ver que x é diferente de 8. Então, caso estejamos em uma situação em que nos deparamos com isso, x poderia ser qualquer coisa menos 8. Ou seja, x poderia ser 7, poderia ser 9, poderia ser 10.000, menos 500, qualquer número, contanto que não fosse o 8. Este sinal aqui embaixo, nós chamamos ele de maior que. Ele vai indicar que o número que está à esquerda dele é maior que o número que vem na sequência, ou seja, o número da direita. Então, se nós vemos alguma coisa parecida com isso, por exemplo, x maior que menos 4, x, nessa situação, poderia assumir qualquer valor que fosse superior a menos 4. Ou seja, ele poderia ser menos 3, poderia ser 2, 10, 15, qualquer coisa. Ele só não poderia ser números negativos menores que menos 4, ou seja, menos 4,1, menos 5, qualquer coisa nesse sentido. Aqui nós temos o menor que seria muito semelhante ao maior que, só que agora ele indica que o número que está à esquerda é menor que o número da sequência. Ou seja, poderíamos ver alguma coisa nesse estilo. X menor que 100. Ou seja, x teria que ser qualquer número que fosse menor que 100. Aqui nós temos agora o maior ou igual que se assemelha muito com o maior que, só que agora ele vai incluir também o valor que está à direita do símbolo. Como, por exemplo, se tivéssemos a mesma situação aqui, onde x é maior ou igual que menos 4, x poderia ser todos os valores que poderia ser nessa situação, só que agora ele também pode ser o menos 4. Note que quando é maior que, o número que vem à direita não está incluído. Enquanto for maior ou igual que, o próprio número que está à direita está embutido nessa solução. E, em contrapartida, nós também possuímos o menor ou igual que para fazer a analogia aqui, nós poderíamos ver aqui o x menor ou igual que 100. Então aqui, o x poderia ser qualquer valor menor que 100, incluindo o próprio 100. Caso você fique um pouco na dúvida para entender quem é maior, quem é menor, para qual lado ele vai, um jeito que me fez decorar, digamos assim, que eu consegui entender, é que isso aqui é como se fosse uma flecha, como se fosse uma setinha. E ela sempre aponta para quem for o menor. Então, neste caso, se tivéssemos um número de cada lado, por exemplo, x e y, ele está apontando para o menor. No caso, o menor aqui seria o y. Então, por exemplo, se tivéssemos aqui 4 e 3, 3 é menor, então a setinha aponta para o 3. Assim como se fosse nesse caso, teríamos que inverter. Botar 3 e 4, onde 3 é menor que 4. Então a seta continua apontando para o menor número. Vocês podem usar o método que preferirem, só estou dando uma dica porque isso me ajudou bastante. E agora, algumas observações importantes com relação a inequações é que uma inequação pode ter infinitas soluções. Como nós vimos aqui nesses exemplos,
Para x ser diferente de 8, existem infinitas possibilidades, realmente infinitas. Para x ser maior do que menos 4, também temos várias possibilidades. Então isso é uma característica que vemos nas inequações. Não existe um valor que costuma resolver a inequação, e sim uma grande gama de números. Também temos uma outra observação importante, que é a seguinte: ao se multiplicar ou dividir a inequação por um número negativo, a desigualdade vai se inverter. O que eu quero dizer com isso vai ficar melhor exemplificado neste exemplo. Então vamos fazer esse exemplo, então vamos ver o que acontece quando multiplicamos ou dividimos por um número negativo. Aqui nós temos menos 3x mais 8, que é maior ou igual a menos 16. Então, para resolver isso, vamos seguir a lógica de equações, onde nós temos que isolar a nossa incógnita. Então, vamos fazer menos 8 em ambos os membros. Então, teremos aqui menos 3x vai ser maior ou igual que menos 16 menos 8 dá menos 24. Agora, para isolar o x, nós temos que dividir os dois lados por menos 3, ou seja, um número negativo. Vamos ver o que acontece. Resolvendo primeiramente, nós teremos de um lado aqui x e do outro lado nós teremos 8. Só que, como eu disse aqui, quando dividimos ou multiplicamos por um número negativo, nós vamos inverter a nossa desigualdade. Então, se nós estávamos usando maior ou igual que, vamos passar a usar agora menor ou igual que. Então, no caso, a setinha que ia para a direita, agora vem para a esquerda. E como era maior ou igual, temos que manter o ou igual. Então, chegamos na nossa resposta, onde x vai ser menor ou igual a 8. E nós podemos ver isso como uma prova real aqui. Por exemplo, se substituirmos 8 aqui no lugar de x, nós teremos menos 3 multiplicado por 8, que seria igual a menos 24. Então, nós teremos menos 24 mais 8, que vai ser maior ou igual a menos 16. Quando nós somamos esses dois números, nós vamos ter aqui menos 16, que vai ser maior ou igual a menos 16. Então, aqui nesse caso, o 8 vai funcionar como uma espécie de fronteira, onde qualquer valor que se altere a partir daqui, digamos, se o x aqui for menor do que 8, como por exemplo 7, nós teremos um número negativo que vai ter um módulo menor. E por isso a tendência é que este lado como um todo seja um número maior. Então, como quando temos o 8 e vai dar exatamente igual a 16, quando diminuímos essa parcela, esse membro todo tende a aumentar. Ou seja, este número final tende a ser maior. E por isso nós podemos tirar a conclusão que quando x for menor que 8, ele pode ser menor infinitamente, pois esse número aqui só vai crescer. E se ele cresce, ele necessariamente vai ser maior que menos 16, uma vez que o número escolhido for menor que 8. Então, com isso, gênios, nós terminamos a aula de hoje. Nos vemos na próxima.